Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar com as nossas aulas online, nesse momento de distanciamento social. E o tema de hoje então é o povoamento do continente americano. Na aula passada nós vimos a respeito da origem da vida. Então nós vimos como e onde os seres humanos eles surgiram. Estudamos as duas teorias da criação e a teoria da evolução. E hoje nós vamos trabalhar com o conceito da teoria da evolução. Segundo esse pensamento, nós vimos já anteriormente que a África ela vai ser o berço da vida humana. Por que a África é considerada o berço da vida humana? Porque os fósseis mais antigos da espécie Homo e também do nosso ancestral, que é o Australopithecus, o macaco do sul, ele foi encontrado no continente africano. O fóssil mais antigo, inclusive, é chamado de Lucy e tem em torno de 3 milhões de anos, viveu em torno de 3 milhões de anos atrás. Mas aí vem a grande pergunta. Bom, se a nossa espécie ela surge na África, como que os seres humanos passaram a ocupar todos os territórios? Como que os seres humanos vieram para cá, para o continente americano? Lembrando que quando nós falamos no processo de evolução, nós estamos falando de uma linha, não uma linha contínua, uma linha certinha, reta, mas nós estamos falando de ramificações. Então nós estamos falando de várias espécies que foram surgindo e foram convivendo umas com as outras. Possivelmente o Homo sapiens sapiens, que é o homem inteligente, ele acaba se superando e acaba dominando todo o planeta em relação aos demais animais por conta da sua inteligência, por conta do seu saber reflexivo. Mas aí vem essa pergunta que eu falei para vocês. Se o homem surge aqui, a Lucy foi encontrada aqui na Etiópia, nessa região. Como que eles vieram parar aqui na América? Afinal de contas, quando os portugueses vieram para cá em 1500, chegaram no Brasil, aqui já tinha, o território já era povoado, já existia seres humanos em todo o continente americano. A questão é, se a vida surge aqui na África, como que eles vieram parar aqui? De um lado nós temos o Oceano Atlântico, do outro lado nós temos o Oceano Pacífico. Como que o ser humano chega até a América? Esse é o objetivo, esse é o tema da nossa aula. Essa é a grande questão a ser respondida nesta aula. Então vamos lá? Bom, primeiramente nós vamos ter, já vou deixar claro que nós temos duas teorias. Essas teorias são baseadas em fatos, em descobertas, principalmente descobertas materiais, em descobertas de fósseis e restos de objetos que foram deixados pelos homens, ou seja, restos de fogueiras, objetos, tudo isso é uma prova da presença humana e dá para ser feita a datação através do teste do carbono 14. Depois eu vou explicar o que é esse teste. A primeira teoria diz o seguinte, que a vida humana ela surge aqui na África. Ali nós vamos ter o Australopithecus e depois o Homo habilis. Eles vão conviver aqui dentro do território africano. E a partir do momento que surge uma nova espécie, que é a do Homo erectus, ele tem a capacidade de sair da África e vem habitar outras regiões. Veio aqui para a região do Oriente Médio, veio também habitar a Europa, veio para a Ásia, foram encontrados aqui na região da Oceania. E nesse contexto, nós temos o processo de evolução. O próprio homem que foi encontrado na Europa, como nós já vimos na aula passada, o homem de Neandertal e vários outros homens, o homem de Gaster, eles já eram considerados Homo sapiens, já tinham um saber mais desenvolvido, uma inteligência em relação aos outros espécimes. E aí vem a questão. Tudo bem, nós já temos então um homem inteligente que habita a Europa, habita a Ásia, habita a Oceania e que surgiu na África. Como que eles vieram parar na América? Até a década de 70, a paleontologia, a arqueologia aqui na América do Sul, que é uma região subdesenvolvida, uma herança colonial nossa, a paleontologia e a arqueologia não era tão desenvolvida assim. Você não tinha pessoas que dedicavam tempo, não existia patrocínio para esse tipo de atitude, de atividade. Então o que vai acontecer? Nós vamos simplesmente, até a década de 70, vamos quase que ficar alheios a tudo isso, sem quase que nenhuma descoberta de relevância. Aí,
Antes disso, o que vai acontecer? Nós temos pesquisas realizadas na América do Norte, na região do Alasca, na região do Canadá e também na região dos Estados Unidos. Nessas pesquisas foram descobertos fósseis antigos, de mais ou menos 10, 13 mil anos atrás. Então, qual foi a teoria elaborada? Essa teoria chama-se Teoria de Clovis. Segundo essa teoria, em torno de 13 mil anos antes de Cristo, houve uma glaciação. O que é uma glaciação? Houve um resfriamento do planeta. Com a temperatura diminuindo, ou seja, o planeta resfriando, o nível do mar ele vai diminuir. Por quê? Porque o mar ele vai congelar. Então, se o mar ele congela, ele vai ficar na superfície, igual um gelo. Você joga o gelo no copo, ele não vai lá para o fundo, ele tende a boiar. Então, com isso, você tem a diminuição da quantidade de água aqui. Então, o leito do oceano ele vai diminuir. Ao diminuir, nós temos a passagem a pé do homem da Ásia para a América. Por onde? Por esse pedacinho aqui, ó, chamado Estreito de Bering. O que é um estreito? É uma região onde um continente, as terras continentais emersas, quase se encontram com as terras continentais emersas de um outro continente. Tá? Um exemplo que dá para nós vermos também, que é fácil e muito trabalhado em história, é a distância entre a Europa e a África. Esse pedacinho, que é chamado Estreito de Gibraltar. Olhando assim nesse planisfério, quase que dá para pensar que os dois continentes estão ligados, mas não estão. Você tem ali um istmo, né, um filete de água que separa os dois continentes. A mesma coisa aqui entre a Ásia e a América. Por que a gente não percebe isso? Porque geralmente o planisfério ele é apresentado com a Europa no centro. Desta forma. Então você tem do lado de cá a Ásia, do lado de cá a América e aqui o Estreito de Bering. Olha ele aqui, ó. Vocês viram ele aqui? Por isso que geralmente a gente não presta tanta atenção nele, porque nós temos aqui como as ciências tem uma visão eurocêntrica, né, considera a Europa como centro, então nós sempre traçamos a Europa no meio e aí, consequentemente, a Ásia e a América parecem muito distantes. Então essa primeira teoria diz o seguinte, que o homem, durante uma glaciação, atravessou caminhando o Estreito de Bering. Aí vem a questão. Muitos alunos perguntam, mas por que esse homem saiu da África e veio parar na América? Na verdade, gente, vários fatores podem ter acontecido. O principal deles é em busca de alimentos e em busca de local, né, território. Uma disputa territorial se você conseguisse evitar uma disputa territorial com outros grupos, isso seria fabuloso. Então os homens eles iniciam um processo de migração em busca de territórios, em busca de oferta de alimentos. Ninguém falava assim, vamos lá para a América, lá tem o Brasil, tem o Flamengo, vamos pegar uma praia lá no Brasil. Não, eles simplesmente iniciaram um processo de migração e nesse processo de glaciação eles atravessam o Estreito de Bering e acabam chegando aqui na América. Então, segundo essa primeira teoria, a teoria de Clovis, a ocupação, o povoamento da América inicia na América do Norte e vem para o sentido da América do Sul. Os fósseis que foram encontrados são de características asiáticas. Tá? Então, principalmente, vocês vão encontrar em livros dizendo que os homens pré-históricos eles eram de aparência mongoloide. O que é esse mongoloide? Da região da Mongólia. Tá? Olhinho puxado, cabelo liso, mais baixos um pouco. Se vocês pegarem mais ou menos o estereótipo de um índio, vai ser mais ou menos isso. Tirando a tonalidade da pele, vai se parecer demais com os orientais, principalmente com os habitantes aqui da região da Ásia Central. Mas tudo mudou quando a arqueologia do Brasil, a paleontologia, começa a ser trabalhada a partir da década de 70. O que aconteceu? Tá? Desculpa, aqui é tudo isso que eu falei para vocês, a travessia pelo Estreito de Bering, tudo bem? Que eu falei para vocês que ocorreu uma era glacial em torno dos 13 mil anos, o oceano vai diminuir o nível, né, em torno de 120 metros, e essa teoria é chamada de teoria de Clovis. Tá? Olha o que eu falei para vocês, em 1937 foram encontrados vestígios de em torno de 11 mil anos atrás. Então, por isso, eles acreditavam que a colonização, né, a ocupação da América teria ocorrido do norte para o sul. Mas aí entra o Brasil na história.
E aí entra essa moça, a Luzia. Lembra qual que era o nome do fóssil mais antigo do mundo? A Lucy. Nós descobrimos o fóssil mais antigo do Brasil, que é a Luzia. Então, uma homenagem, uma alusão à Lucy, que era o fóssil mais antigo do mundo. Essa moça, ela vai mudar totalmente a forma de encarar a ocupação do continente americano. O que aconteceu? Bom, ela era considerada o fóssil mais antigo do Brasil e também do continente americano. Teria vivido aqui no Brasil em torno de 12 mil anos atrás. Tá? Foi encontrado na década de 1970, como eu falei para vocês, com o início da paleontologia aqui no Brasil. E nós vamos ter uma coisa interessante. O fóssil da Lucy, diferentemente dos fósseis encontrados na região da América do Norte, em outras regiões aqui, ele vai possuir uma característica diferente. Ao invés de ter a característica asiática, né, mongoloide, ele vai ter uma característica negroide. Então, ou seja, os primeiros habitantes, possivelmente, eles eram negros. Tá? E aí surge a ideia, opa, peraí, mas se eles eram negros, como que eles vieram da África? Vamos voltar no mapa mundi. Vamos lembrar de uma coisa. A população negra está presente na África, mas também nós temos população negra na região da Índia, tem uma coloração um pouco mais escura, e principalmente aqui na região da Oceania, na região da Austrália e nas várias ilhas aqui da Oceania, que é chamada de Polinésia. Então nós vamos ter ali essa população negra, principalmente na região da Austrália, que é chamada dos aborígenes. Então começa a se pensar numa outra forma da ocupação. Além da teoria de Clovis, começaram a pensar, opa, peraí, mas e se essa população da Oceania tivesse vindo migrando num processo migratório lento, ilha por ilha da Polinésia, até chegar à costa da América do Sul e daqui vindo ocupar o interior do território? Então, hoje em dia, nós temos essas duas teorias. A teoria de que o homem surge na África, isso é incontestável, os fósseis mais antigos estão lá, e depois disso ele começa um processo de migração, e que pode ter ocorrido os dois ao mesmo tempo quase. Da mesma forma que o homem ele vem pelo norte, ele também ocupa a parte sul do território. Tá? Um outro fóssil, até mais antigo do que a Lucy, por isso hoje em dia a Lucy ela é o fóssil mais antigo do Brasil, ganhou o nome de Eva de Naharon. Eva, uma alusão a ser a primeira mulher da América. Ela, assim como os demais fósseis da América do Norte, tem ascendência asiática, ou seja, mongoloide, e a Eva teria vivido no México em torno de 13 mil anos, ou seja, mais antigo do que o fóssil da Luzia. E um detalhe interessante, ela foi encontrada numa caverna que hoje em dia ela está submersa. Então a ossada foi encontrada numa caverna submersa, tá, mais ou menos 22 metros de profundidade. E com isso, essa ideia reforça ainda mais a teoria de que houveram duas formas de migração. A migração pelo norte e também a migração pelo Oceano Pacífico, que seria ali através da Polinésia, através das ilhas do Oceano Pacífico. Isso aqui é uma foto do local onde foi encontrada a ossada da Eva. Essa aqui seria o crânio dela. E essa aqui seria uma reconstituição de como seria a Eva de Naharon. Então, só para finalizar, nós temos então o surgimento da vida humana na África. Ele inicia um processo de migração. Alguns vêm para a Ásia, Europa, Oceania, e dali eles iniciam um processo de migração também, passam a ocupar e grupos começam a migrar então para a América, seja pelo norte ou seja pelo sul, em ondas de migração. E atualmente nós temos tudo isso, continua a ideia de que esses processos, tanto pelo norte quanto pelo sul, têm acontecido em torno de 15 mil anos atrás, tá? Durante esse período da glaciação. A grande questão é, novamente o Brasil entra na cena e aí nós temos novas descobertas. Tá? Nós temos o arqueólogo brasileiro Fábio Parente,
juntamente com a arqueóloga brasileira, a paleontóloga, a Ned Guidon, que eles estão com uma nova teoria de que essa ocupação não aconteceu entre 10 e 15 mil anos atrás, mas que isso deve ter acontecido há muito mais tempo, em torno de 50 a 40 mil anos atrás. Por que eles estão dizendo isso? Porque na região do Piauí, no sítio arqueológico da Pedra Furada, eles encontraram ali indícios de vida humana de 50 a 40 mil anos atrás. O que eles encontraram? Eles encontraram objetos que poderiam ter sido utilizados, criados por seres humanos. Encontraram restos de fogueira, coisa que não seria encontrada se não fosse feito de forma proposital pelo ser humano. Ou seja, para que esses objetos estivessem ali, tivessem sido encontrados ali, possivelmente eles teriam sido criados por seres humanos. Então, se esses objetos datam de 50, 40 mil anos atrás, significa que nesse momento existiam homens já morando nessa região da América do Sul, nesse período. Então, com isso, é lógico que para você declarar essa ideia como válida, como aceita no mundo inteiro, requer muito tempo de pesquisa, várias evidências, então isso é um processo longo. Quem sabe, hoje em dia, a teoria de que eles tenham vindo para cá, os seres humanos tenham vindo para cá em torno de 10 a 15 mil anos atrás. Mas com as descobertas no Brasil, isso pode mudar. E para fechar a nossa aula de hoje, uma homenagem então a Ned Guidon, tá? A principal arqueóloga aqui do Brasil. Ela foi formada em História Natural pela USP, fez doutorado na Universidade de Sorbonne, na Universidade de Paris, tá? E ela dedicou a sua vida a encontrar, a investigar o passado, a pré-história brasileira. E graças a ela, então, nós temos artefatos de em torno de 50 mil anos atrás que foram encontrados lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. E, graças ao trabalho dela e de outros pesquisadores, a nossa história, a história do Brasil, a história do povoamento da América pode ter um desfecho diferente, pode vir a ser reescrito. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.